Boa noite, amigos do Centro Espírita Regeneração, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que participam do nosso ESD online. E também os amigos que estão nos acompanhando de outras casas, sejam todos bem-vindos para mais um estudo sistematizado da doutrina, utilizando o método do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, este livro que todos precisam ter para acompanhar nossa programação. Hoje nós estamos no capítulo 7, Contribuição do Espiritismo ao Progresso da Humanidade. E a nossa Alessandra Pereira é que vai fazer o nosso estudo, a nossa síntese desse capítulo. Portanto, vamos vibrar para que ela possa nos transmitir todo esse conteúdo que vai servir para nós como nosso enriquecimento espiritual, nosso crescimento espiritual. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece e, no final, nós teremos alguns pequenos avisos importantes em relação ao que já temos disponível no YouTube para que vocês possam rever ou então assistir, caso tenham perdido os capítulos. Vamos elevar o pensamento a Jesus, pedindo que Ele nos abençoe. Ele abençoe as nossas duas casas espíritas, e abençoe todos os esforços que nós temos feito para contribuir com a divulgação do Espiritismo, por este método tão importante, tão eficiente, que é o ESD, de acordo com o nosso Guia para Estudo da Doutrina Espírita, e que a Alessandra possa receber as vibrações de paz, de harmonia, de carinho de todos nós neste momento. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar trazendo estudo para vocês e espero que possa ser de fácil compreensão para todos nós, que possamos tirar o proveito necessário para o nosso aprendizado. Eu vou compartilhar a tela aqui e iniciar o estudo da noite de hoje. Só um minutinho. Bom, já está em tela grande para vocês? Sim. Bom, então vamos lá. O item que nós vamos estudar hoje é o item 7, que trata da contribuição do Espiritismo ao progresso da humanidade. Bom, nesse item nós vamos utilizar os seguintes livros. O Livro dos Espíritos, que traz o item Influência do Espiritismo no Progresso da Humanidade, nas questões 798 a 802, a conclusão do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, com as dissertações espíritas, que está lá na segunda parte, capítulo 31, itens 1 a 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem os itens dos bons espíritas, capítulo 17, item 4, a parábola do semeador, também no capítulo 17, itens 5 e 6. E um livro que a gente vai usar, que está fora do Pentateuco Mosaico, mas que é de extrema importância para todos nós, é o Obras Póstumas. A gente vai falar nesse livro dos itens sobre as artes, né, em geral, a regeneração delas por meio do espiritismo, a música espírita e as aristocracias. Então, dito aqui nossa bibliografia, vamos seguir para entrar no estudo propriamente dito. Eu vou começar o nosso estudo já dando a resposta, quer dizer, eu vou dar aqui vamos já começar no final. E aí a gente vai entender por que a gente está fazendo isso. No nosso item, a gente vai falar sobre a contribuição que o Espiritismo dá ao progresso da humanidade. E aí, lá na primeira questão do nosso estudo, a questão 799, Kardec indaga aos espíritos sobre qual é essa contribuição que o Espiritismo pode dar para a humanidade, para ela progredir.
E aí os espíritos superiores, na resposta, eles deixam claro que o espiritismo contribuirá para o progresso da humanidade destruindo o materialismo. Então, o nosso ponto-chave está aí. Essa é a resposta que a gente procura, essa é a resposta que Kardec recebeu. Então, todo o nosso estudo dessa noite vai ser baseado nessa questão do materialismo. Então, a contribuição do espiritismo para o progresso da humanidade é a destruição do materialismo. E aí vamos seguir aqui na resposta. Ele diz que o materialismo é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem vai perceber melhor que, por meio do presente, lhe é dado a oportunidade de preparar seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, de castas, de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, vamos compreender essa resposta aqui, vamos esmiuçar essa resposta para a gente começar a entrar no nosso estudo. Então, ponto-chave é o materialismo que nos coloca aquém do nosso progresso. Então, é ele a grande chaga da sociedade. Resposta dada. É o materialismo que não nos faz enxergar as coisas boas da vida futura. E, a partir do momento que o homem se libertar desse materialismo, ele vai perceber melhor que é no presente que ele tem as oportunidades de preparar o seu futuro. E se livrando do materialismo, ele vai abolições, por exemplo, na sociedade, como castas, seitas, cores, e vai ensinar, o espiritismo vai ensinar aos homens que a grande solidariedade há de uni-los. E aí, meus amigos, vamos deixar claro aqui uma situação que precisa ser bem trabalhada para nós espíritas, que é essa questão do materialismo. O materialismo é a chaga. Mas vamos raciocinar em cima disso. Nós vivemos no mundo material. Encarnamos num corpo material, correto? Precisamos de coisas materiais para a nossa sobrevivência, para vivermos na Terra como seres reencarnados. Então, o que é material não é o que nos prejudica. Então, não vamos sair por aí falando que tudo da matéria é o que nos atravanca, é o que nos prejudica. Não é isso. A matéria, ela faz parte do nosso dia a dia, ela é importante também para o nosso crescimento. O que é o mal para a gente, o que nos prende, o que é a nossa chaga, é a exacerbação do material, é a valorização extremista do material, é o materialismo. Então, é dar a importância maior para o que é da matéria. É, por exemplo, aquela pessoa que você vê que é presa às questões materiais, por exemplo, ao dinheiro, à posse, ao ter, ao poder que a matéria dá. Então, isso é o materialismo. Então, é diferente de dizer que a matéria não nos deve ser utilizada. Isso não, porque a gente precisa da matéria. É o materialismo, é a valorização da matéria ao extremo. É isso que nos prejudica. E ao longo desse estudo da noite, a gente vai entender melhor essa colocação. Seguindo aqui no Livro dos Espíritos, no item Influência do Espiritismo no Progresso, Kardec fez as perguntas, né? A gente tem a 798, 800, 802, vamos seguir. Kardec perguntou para os espíritos: o espiritismo se tornará uma crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Onde os espíritos responderam para Kardec: certamente que ele vai se tornar uma crença geral, vai marcar uma nova era na história da humanidade, porque essa natureza, que está na natureza, e chegou o tempo em que vai ocupar um lugar no conhecimento, não contra convicções, mas sim contra interesse. Esse final aqui é um ponto-chave que a gente precisa analisar também. Então, Kardec faz a pergunta e os espíritos dizem que o espiritismo ele vai se tornar em algum momento uma crença geral, vai marcar a história da humanidade, porque
Isso está na natureza do desenvolvimento humano. E vai chegar um tempo em que o espiritismo vai ocupar o seu espaço dentro dos conhecimentos humanos. Nós estamos na doutrina, sabemos que ela é uma doutrina nova, relativamente nova, né? E ela tem o seu processo aí de amadurecimento, que aqui no Brasil é o país onde tem o maior número de espíritas, que existe esse desenvolvimento da doutrina. Enfim, nós sabemos que o espiritismo, a gente tem, né, fala, o espiritismo ele pode não ser a religião do futuro, mas ele vai estar em todas as religiões. É essa a verdade. Quando ele se tornar vai tomar esse lugar dentro do conhecimento deles, dizem que o espiritismo vai enfrentar grandes lutas, não na área da convicção, mas na área do interesse. E aqui a gente volta de novo à questão do materialismo. Ele vai enfrentar lutas não para convencer, né? Não pelo convencimento, não pelo esclarecimento, não por tornar as pessoas adeptas ao espiritismo, mas ele vai enfrentar as suas dificuldades para alcançar essa forma geral, né, como crença, dentro da questão dos interesses. E aí o interesse a gente liga à questão dos interesses materiais, dos interesses econômicos, porque a gente sabe que a doutrina ela prega essa questão da solidariedade, da caridade, da justiça, e isso movimenta os interesses de uma forma geral na sociedade. E muitas pessoas vão ser contra a essa propagação do espiritismo. Isso os espíritos já alertavam lá no período da codificação e a gente pode trazer para os nossos dias atuais como uma verdade. Então, aqui a gente entra de novo no ponto do materialismo, que ele iria prejudicar a essa divulgação do espiritismo. Na questão 800, Kardec pergunta, não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? E aí os espíritos dizem que a transformação acontece com o tempo, de maneira gradual e progressiva. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgar esse véu, e se ele conseguiu corrigir um único defeito no homem, já foi dado assim o primeiro passo. Então, meus amigos, nessa resposta, nós temos muitas coisas aqui para a gente considerar. A primeira é aquela máxima que a gente diz, que a natureza não dá saltos, não é? A gente fala muito isso. Então, o espírito diz que a transformação do ser, ela acontece de uma maneira gradual e progressiva. E isso, dentro do espiritismo, é uma verdade. E que a cada geração que fosse passando, né, que a doutrina fosse sendo divulgada, ela ajudaria a retirar o véu da ignorância que a gente tem, né, que a gente tinha. E o espiritismo ajuda isso. E ele, se o espiritismo, aí faz essa colocação primordial, se o espiritismo conseguir corrigir um único defeito num único homem, já foi dado o primeiro passo. E aqui a gente tem aquela questão de que a gente conhece no espiritismo que a transformação ela vem de dentro para fora, né? Que nós mudamos assim, que o espiritismo nos ajuda a refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, ajuda ao momento em que a gente reflete e enxerga as nossas dificuldades de comportamento, os nossos erros ainda de atitudes, e isso é de uma forma gradual. Eu digo sempre que o espiritismo, ele muda a gente por doses homeopáticas. É de gotinha em gotinha que a gente vai conseguindo essa nossa renovação. E isso tem que vir de nós. A doutrina diz que ninguém vai nos dar isso. Somos nós que conquistamos a partir do momento que nós nos interessamos por estudar, em que nós nos interessamos em praticar as leis de justiça, amor e caridade. Então, se um erro nosso, se uma falha de comportamento for corrigida, já é um sucesso, já foi dado o primeiro passo pela doutrina. Então, é isso que esse espírito está trazendo, essa informação bem de grande importância, né, para a gente ver que a gente está estudando aqui o início, né, dos capítulos do guia, e quanto que isso a gente precisa relembrar sempre para não cair
um automatismo, para que a gente possa realmente estar inteirado com o que a doutrina nos oferece e com a oportunidade que a gente tem. Seguindo aqui, nós temos a questão 801, onde Kardec pergunta: por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que eles ensinam hoje? Pergunta bastante interessante, né? Ainda mais quando a gente está lá no começo do aprendizado. E aí, o Espírito dá uma resposta bem singela, bem simples, mas que tem muita profundidade. Ele diz o seguinte, que não ensina às crianças o que ensina os adultos. Os espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Então, vamos lá. Você ensina para uma criança, numa fase inicial, né, de aprendizado escolar, sobre química? Não, né? A gente não vai falar sobre a composição da matéria, a tabela periódica, mas ela pode compreender que a água, quando está no congelador, fica em estado sólido, fica dura, e quando sai, vai voltar a estado líquido. Mas você não vai poder explicar a ela por que aquilo ali ocorreu, por uma movimentação das moléculas, porque naquele momento, naquela situação onde ela se encontra, ela não teria condições de apreender aquele conhecimento. E assim como na doutrina. Por que a humanidade vem nesse processo, né, de erros, e os espíritos não ensinaram tudo que a codificação nos apresenta hoje? Porque não havia maturidade para entendermos. Por exemplo, a gente diz que estávamos na infância espiritual, e hoje a gente está no momento da maturidade, onde é necessário, né, despertar para essa solução de aprendizado para o melhoramento de cada um de nós e do conjunto da humanidade como um todo. E aí os espíritos dizem que eles até ensinaram muitas coisas, mas que na época não foi compreendida e que muitas até foram adulteradas. E que agora a humanidade tem condições de compreender. Na 802, Kardec pergunta: por que os espíritos não apressam o progresso da humanidade por meio das manifestações? Tá, a pergunta está adaptada, ela é maior no livro. Então, por que os espíritos não usam aquela famosa varinha de condão, né, para acertar tudo e tudo ficar dentro do necessário, do progresso, das coisas boas? E aí, o espírito responde que, com uma pergunta: conseguiu Cristo convencer os seus contemporâneos mediante as coisas extraordinárias que ele fez? Conseguiu, gente? Não, né? A gente sabe que não. Não é através das coisas extraordinárias que Deus quer encaminhar os homens. Ele deixa o mérito de nos convencermos pela razão. Voltamos de novo à questão do aprendizado, né? Jesus, em toda a sua eloquência, tudo que ele deixou do evangelho, naquela ocasião, naquela época, não houve a compreensão, tanto que a gente tem a questão da crucificação, né, da falta da compreensão da mensagem evangélica. E, mesmo assim, não é através das coisas extraordinárias, das coisas milagrosas, do alguém fazer por você que Deus quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente aprenda com o mérito nosso, com o nosso aprendizado, com o que a gente se convence pela razão. Por isso que no Espiritismo a gente pode olhar todas as questões e respostas, a gente não tem nenhuma proibição do que o espírita não deve ou não pode fazer. Todas as perguntas e respostas nos levam à nossa reflexão, porque é através dessa reflexão, da razão, que a gente vai ter o despertamento para essa mudança, a gente vai ter esse subir de degraus aqui na nossa evolução, na nossa progressão como espíritos, como seres da criação, que fomos criados simples e ignorantes e que vamos escalando esses degraus à medida da situação em que nós procuramos nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento, nosso melhoramento. É através disso, desse mérito nosso, que Deus e que Jesus, como o nosso mestre, o espírito mais perfeito que nós conhecemos, quer a nossa mudança.
No Livro dos Espíritos, nós ainda vamos ver a conclusão. Nessa conclusão, eu trouxe um ponto-chave que acho que é primordial aqui para o nosso estudo, que é essa questão do intelectual e do moral. Vamos entender o que essa conclusão traz para a gente. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, nós temos 3 aí pontos para nossa observação. O progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de amor, na lei de justiça, de amor e de caridade. Então, são três pontos aí que a gente tem basilar. Desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica em removê-los. Quando o homem conseguir a soma de todos os gozos que o progresso intelectual pode lhe proporcionar, ele vai verificar que a sua felicidade não está completa. Essa é uma conclusão que a gente tem lá. Então, dessa forma, reconhecerá que somente com o progresso moral ele vai encontrar a completude dessa sua felicidade. E pela força das coisas, ou seja, pelas questões naturais, ele mesmo vai dirigir o seu progresso para essa senda moral. E ele encontrará no Espiritismo uma poderosa alavanca para alcançar o seu objetivo. Vamos analisar essa questão aqui para a gente. Então, ele diz que o progresso da humanidade, ele parte do princípio da aplicação de 3 leis basilares: lei de justiça, amor e caridade. Então, vamos imaginar aí um triângulo, e em qualquer ponto do triângulo, a gente colocar a lei de justiça, lei de amor e caridade, elas vão estar convergindo. Então, essas 3 convergem para o nosso progresso, para a aplicação do nosso progresso. E aí, quando nós, como seres humanos, como espíritos, desejarmos que esse progresso realmente aconteça, vamos observar quais são os obstáculos, quais são as nossas âncoras que nos prendem aos nossos erros, aos nossos pensamentos incoerentes, às nossas atitudes fora da caridade, às nossas atitudes irracionais. Então, a gente vai enxergar isso dentro da gente. Quando o homem conseguir somar todas as coisas boas que o progresso intelectual lhe proporciona, por exemplo, hoje a gente está no estágio de autodesenvolvimento da tecnologia, a internet, né, de ponta a ponta, em muitos lugares. Hoje, a internet nos ajudou a essa aproximação, por exemplo, a esse estudo de hoje. E a gente tem tudo isso, né? Quem é da mais antiga, vamos imaginar aquele desenho dos Jacksons, né? Quem já viu, tudo de tecnologia, uma empregada robô, carros andando pelo ar, tudo que a tecnologia, tudo que o desenvolvimento intelectual traz. E, em algum momento, quando isso ocorrer, por exemplo, hoje, o que a gente está vivendo, a gente tem tudo, mas no momento a gente não tem quem a gente mais quer próximo da gente. Então, a felicidade, ela não vai estar completa. A gente vai olhar para isso tudo e vai observar que está faltando alguma coisa para que a gente possa se sentir completo. E aí é que a gente precisa observar e precisa compreender que essa balancinha aqui, esse desenho que eu coloquei para vocês, ela precisa estar em equilíbrio. O moral e o intelectual precisam estar equilibrados para que a gente possa se sentir completo, para que a gente possa compreender e enxergar que a gente está progredindo. Porque se ela tiver aqui, por exemplo, o intelectual acima do moral, que é aqui o que a conclusão está dizendo para a gente vai estar sentindo que falta alguma coisa, né? E essas duas questões, a intelectual e a moral, infelizmente, acabam não conseguindo caminhar juntos. Então, quando a gente conseguir equilibrar essa balança, e a gente consegue equilibrar essa balança quando? Com o quê? Ele diz para a gente aqui que a gente tem um importante auxílio nosso, uma alavanca que vai ajudar a gente a alcançar esse objetivo desse equilíbrio desses 2 pratinhos, que é o Espiritismo. Como que o Espiritismo nos ajuda nisso? Nos ajuda no estudo, nos ajuda a raciocinar, a equilibrar essas leis de justiça, amor e caridade através do quê? Do aprendizado intelectual e da prática do que a gente aprende, principalmente da mensagem evangélica.
Então, lembrando que o espiritismo, ele é uma ciência, né, que tem essa unificação com esses preceitos, com essa questão do melhoramento do ser, de dentro para fora, para ajudar nesse equilíbrio. E aí a gente vai seguindo nesse progresso que é necessário para cada um de nós, né, para gerar um progresso para todos. No Livro dos Médiuns, a gente tem algumas dissertações que Kardec colocou nesse livro, de vultos da codificação, de espíritos que participam da codificação em vários livros, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns. E essas dissertações, ela nos mostram sobre essa importância que o espiritismo tem, que é essa alavanca, como a gente falou agora na conclusão, para esse progresso da humanidade, sobre o desenvolvimento até do próprio espiritismo. Eu não coloquei aqui as dissertações inteiras, porque realmente é um texto, né? E aí cabe uma hashtag dica para todo mundo, que é assim, eu sempre falo, a gente não aprende com uma palestra, na verdade, a gente fica com aquela vontade a gente precisa, né, ter aquela vontade de adentrar mais no assunto. Então, a gente vai e busca ler aquele texto que foi apresentado. Mesma coisa é esse estudo que a gente tem feito aqui todas as segundas-feiras. O objetivo é que a gente leia esses textos, né, que a gente estude. Sim, claro, muitos de nós já passamos por esses itens, mas cabe sempre a gente rever, a gente ler. É de suma importância, mais uma vez, para que a gente não deixe informações importantes que ficaram lá no início, não gere dúvidas com o que a gente vai ver para frente. Então, cabe aqui a leitura dessas dissertações que são bem bonitas. Eu trouxe pontos principais que acolhem bem o que a gente está vendo hoje. A primeira dissertação é de Santo Agostinho, que afinal está em vários textos da codificação, né? Tem um que eu gosto muito, que se eu não me engano, está no Evangelho, que é aquele que ele fala das anotações noturnas, né? Que depois que você vai deitar, que você se acalmou, eu sempre imagino um caderninho de anotações, onde você vai pontuando as suas ações do dia, né? O que você fez, né, de bom e o que você fez ainda de forma incorreta. Eu amo esse texto, acho muito bonito. Nessa dissertação, Santo Agostinho diz o seguinte para a gente: mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplo de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Olha que coisa, né? Que mensagem aqui, que a gente tem vários pontos aqui. O Cristo renega como seu discípulo aquele que só tem nos lábios a caridade, ou seja, aquele que não pratica a caridade, aquele que só diz que é caridoso, mas que no momento e na oportunidade que ele tem de ser caridoso, ele não é. Então, ele é só da boca para fora, como a gente fala hoje, né? E ele diz também o seguinte, que não basta a gente só acreditar só não basta. É necessário que a gente dê exemplo da nossa bondade, da nossa tolerância, do nosso desinteresse. Ou seja, que a gente busque a cada momento exercitar isso. De novo, a gente não faz isso de uma forma de estalar os dedos. Como a gente viu lá no começo, é através do progresso, é através do dia a dia, é através das transformações diárias que a gente tem, em doses homeopáticas, porque a gente não muda de um dia para o outro. E isso vai fazer com que a nossa fé não seja estéril. É isso que Santo Agostinho está falando, que a nossa fé não seja vã, que a nossa fé não seja fraca, né? Que a gente realmente pratique, seja realmente um voluntário da seara de Cristo, né? Tanto no aprendizado quanto nas nossas atitudes. Tudo contribuindo para o progresso, né? Para o nosso progresso como seres humanos. Chateaubriand, ele diz o seguinte: irmãos, coragem, trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos.
trabalhai, sobretudo, por vos melhorardes. Então, de novo, né, não é fácil, gente, essa mudança interior, esse enxergar os nossos defeitos, visualizar o que a gente precisa modificar na gente, não é fácil. Então, ele diz para a gente ter coragem, para a gente trabalhar tanto por nós mesmos, quanto pelo futuro dos que estão à nossa volta. Que a gente precisa trabalhar arduamente para a gente melhorar. É o trabalho diário, é o trabalho do aprendizado, é da prática. Você, às vezes, não vai conseguir acertar na primeira vez nessa sua mudança, mas é o que eu digo, a doutrina te ajuda a refletir. Quando você, às vezes, acontece, você pode fazer até uma atitude errada, né? E aconteceu, né? Você fez. Mas quando você tem consciência, a partir do momento que você acaba tendo consciência de que aquilo ali que você fez não está mais de acordo com o que você está buscando melhorar, isso já é um ponto. Porque antes você fazia e não percebia, né? Pronto, e passava para frente, segue, vamos fazer de novo. Agora não, se você fez, você tem, você em algum momento se coloca, né? Nossa, eu fiz isso, não está mais legal. Isso já é um ponto de aprendizado, de aprimoramento que a doutrina está te proporcionando. Gente, hoje minha garganta está difícil, eu estou bebendo água. O Rousseau, né, dentro das dissertações também, diz o seguinte: penso que o espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, até agora nada ou pouco definido. O espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Então, Rousseau, que era um pensador também, né, ele diz isso, que o espiritismo é um estudo filosófico de causas secretas dos nossos movimentos interiores da alma, né? Nós sabemos o que passa sobre nossa mente, né? O que nos fervilha a mente, o que nos incomoda, o que ainda não nos incomoda. E isso é individual, né? E passa por um entendimento próprio de cada um de nós. E o espiritismo é essa chave, é essa alavanca que vai afastando essas barreiras, vai abrindo nossos horizontes, vai ajudando que a gente não fique assim, né? Que a gente vá ampliando nossa visão sobre tudo o que acontece, né? Sobre nossas ações conosco e com os outros que convivem conosco. É isso, ele vai nos liberando dessa cegueira. É a chave, é o ponto que vai nos ajudar a virar a nossa chave da vida. E um espírito familiar, que também está na codificação, ele diz o seguinte: se Deus envia os espíritos a instruir os homens, é para que estes se esclareçam sobre seus deveres, é para lhes mostrarem o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, consequentemente, apressar o seu progresso. Então, aqui a gente também tem um ponto dessa dissertação que é bem interessante, que a gente precisa ir aí ponto a ponto. Então, segundo ele, Deus envia os espíritos para nos instruírem, né? A codificação tem esse grande objetivo, né, de retirar os véus, de nos ajudar no esclarecimento, a exercitar a nossa fé raciocinada. E faz com que esclareça, o Espiritismo nos esclarece sobre quais são os nossos deveres dentro da nossa mudança, dentro da mudança do ambiente em que a gente vive, e outros deveres, né, chaves. E para mostrar o caminho por onde a gente pode abreviar as nossas provas. Porque aquela escadinha lá que eu mostrei no começo, você pode ir subindo degrau a degrau, mas como depende de você, né, como depende de nós, se eu avançar mais de um degrau de escalada, eu posso, porque o Espiritismo me proporciona isso. Ou eu posso ficar anos num degrau, ou eu posso avançar 2 degraus num mesmo ano. Por quê? O Espiritismo é essa chave. Ele nos ajuda a abreviar essas provas e, consequentemente, vai ajudar a alavancar nosso progresso. Por quê? Nós temos o conhecimento que a doutrina nos traz,
nós temos a oportunidade de aprender, de estudar, de clarear nossas ideias, de trazer as informações. O Espiritismo tem a questão filosófica, a questão religiosa, evangélica, tem tudo isso. Basta com que a gente saiba aproveitar, correto? E aqui a gente tem uma situação que é de mostrar o caminho, né? De mostrar a verdade. Lembrando lá na passagem evangélica, quando Jesus já próximo, né, a questão do Calvário, já antecipando o que viria a acontecer, e em última conversa com os apóstolos, ele está no Evangelho de João, ele diz que vai enviar o Consolador prometido, né, que traria informações que ele não pôde colocar naquele momento, porque não seria prudente por eles não terem condições de compreender. E aqui está essa confirmação, né, que para nós espíritas o Consolador prometido é o Espiritismo, a terceira revelação, já prometida por Jesus lá na segunda revelação, lá nos seus momentos finais, né? E a gente tem isso através do Espiritismo, através daquelas pessoas, né, que a gente que está fazendo aqui um estudo sério, buscando esse aprendizado, buscando esse melhoramento. Então, a gente tem essas confirmações dentro da codificação que lá no Evangelho Jesus já havia colocado. Então, a chave para a gente está dentro da doutrina espírita, está dentro dessa oportunidade que a gente tem aqui de melhoramento através dessa alavanca. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item Os Bons Espíritas, nós temos também informações importantes para nós aqui, especificamente, né, que a gente fala do progresso da humanidade, mas aqui a gente vai falar para nós espíritas, né, para nós como aprendizes da doutrina, como aprendizes do Evangelho. E eu destaquei nesse item o que eu chamei aqui de parâmetros espíritas. E aí, 3 pontos eu coloquei. O verdadeiro espírita é um cristão verdadeiro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. E o outro parâmetro é que as pessoas que só se prendem às manifestações não compreendem o alcance moral oferecido pelo Espiritismo e, como consequência, não apreendem as lições. Então, vamos pegar ponto por ponto aqui para a gente esclarecer. O verdadeiro espírita é o cristão verdadeiro. Como que a gente pode pensar nisso? Sendo espírita, acreditamos no Cristo, acreditamos em Jesus. E aí devemos praticar a verdade evangélica, a mensagem evangélica. Então, como espíritas, somos cristãos verdadeiros, aqueles que praticam o evangelho deixado pelo Cristo. Então, por isso que muitos espíritas dizem, sou espírita cristão. Sim, somos espíritas cristãos, acreditamos no Cristo, na mensagem deixada pelo Cristo. E o espiritismo não institui nenhuma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. Sim, o espiritismo não institui nenhuma nova moral, correto? A moral que o espiritismo utiliza é a moral evangélica, é a moral do evangelho, a moral deixada pelo Cristo. Então, não tem nenhuma novidade evangélica. O espiritismo não trouxe nada novo. O espiritismo ajuda a descortinar a mensagem moral do evangelho. Coisas ditas por Jesus há 2000 anos, através de parábolas, que naquela época nós não compreendemos, o Espiritismo nos proporciona esse aprendizado, essa compreensão. Então, a moral que a gente utiliza é a moral do Cristo, é a moral evangélica. Então, assim como Jesus disse, quando ele veio, que ele não veio destruir a lei, o Espiritismo também não veio. Ele veio desdobrar, descortinar as informações,
para que a gente pudesse compreendê-las melhor agora que a gente está numa fase de maturidade. Então, o Espiritismo facilita com que a gente, através da nossa inteligência, possa praticar a mensagem do Cristo. As pessoas que só se prendem às manifestações não compreendem o alcance moral oferecido pelo Espiritismo e, como consequência, não apreendem as lições. Ora, o que eles querem dizer com isso, né? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que vão à casa espírita e querem só participar de uma reunião mediúnica, por exemplo, querem só participar de um passe, querem só receber a cura, elas não compreendem a moral, o alcance da moral oferecido pelo Espiritismo, infelizmente, gente. E isso é de cada um, né? Se a evolução e o progresso vêm de dentro para fora e cabe a nós, né, buscar isso é de cada um. O degrau que cada um está pertence a cada um e a mudança vai vir dele. Não é o Espiritismo e não somos nós que vamos convencer a essa pessoa. Isso tem que vir dela. E se é o momento, ela vai aproveitar. Mas se não é aquele momento, infelizmente ela não vai aproveitar, ela não vai ter a oportunidade de compreender esse alcance moral que o Espiritismo está oferecendo a ela. Porque ela vai estar presa só ao interesse dela, que são as manifestações, que é a curiosidade. Por isso que a gente às vezes vê pessoas que estão há muito tempo, né, no Espiritismo, mas que não se desenvolveram nessa situação moral, nessa questão moral. Por isso que às vezes as pessoas, né, muitas pessoas falam, quando sai da casa espírita fica de outra forma. É isso, mas não cabe a nós sermos julgadores, né? Nem Deus tem esse papel de nos julgar, ele nos acolhe, é amor o tempo todo. Então, a gente precisa compreender que aquele irmão está nesse estágio. Claro que se a gente puder oferecer mais oportunidade para ele aprender, mais oportunidade para ele praticar uma atividade de caridade, de repente ter esse despertamento para essa consciência de que, opa, está no momento de eu mudar, a gente vai oferecer, né? Eu sempre digo que a Alessandra, de um tempo atrás, antes de entrar na doutrina, se fosse ouvir isso tudo que eu estou falando agora, não ia surtir efeito, porque não estava no meu momento. Então, no momento certo, na oportunidade certa, muito pela dor, a gente acaba aprendendo. E eu estou agora no meu momento de aprendizado, nessa oportunidade, e assim, eu posso confessar a vocês aqui, eu gosto muito de estudar a doutrina espírita, eu gosto mesmo, e queria ser ter mais oportunidade de praticar, mais ainda essa moral evangélica, né? Então, esse já é um ponto que eu enxergo em mim que eu ainda preciso desenvolver. E é isso que a gente precisa fazer dia a dia, né? Nosso, para a gente enxergar nossos pontos, nossas âncoras, o que ainda dificulta isso para a gente estar aprimorando e progredindo. Seguindo aqui nesse mesmo item, né, no capítulo 17, eu trouxe aqui um comparativo que Kardec coloca nessa mensagem, que é muito pertinente para a gente, que é os espíritas imperfeitos e os espíritas verdadeiros. O que seria o espírita imperfeito? Então, segundo o Evangelho, são aquelas pessoas que se interessam mais pelos fenômenos do que pelo aprendizado moral. Pedem sempre aos espíritos que mostrem novos mistérios, sem procurar saber se já são dignos de compreender os segredos do Criador. Esses são os que recuam quando observam que necessitam fazer uma reforma íntima. Então, garanto que cada um aqui pode ter conhecido uma pessoa assim, né? Aquela pessoa que só se interessa pela reunião mediúnica, só se interessa pelo passe, pelos fenômenos, né, que podem ocorrer na casa, e não estão muito interessada nesse aprendizado moral, nesse aprimoramento. Sempre estão pedindo mensagem aos espíritos que revelem novas coisas, novos mistérios, estão sempre procurando curiosidades, se tem uma mensagem, ficam tentando descobrir de quem pode ter sido, não analisam o teor, se tem coerência, né? São esse tipo de pessoas.
e eles geralmente recuam quando enxergam essa necessidade de reforma íntima. Quando começam a enxergar aqueles defeitos, aí começa a ter aquela pontinha de reflexão, opa, já recua. Esses são os espíritas imperfeitos, são aqueles que vão à casa, assistem às palestras, dizem que são espíritos. Ah, eu li todos os livros de João André Luiz, mas não apreenderam o conhecimento necessário. O espírita verdadeiro, ele já está num grau de adiantamento moral superior. Ele tem uma percepção mais clara do futuro, já não é tão apegado às questões materialistas. Os princípios da doutrina fazem, né, nessa pessoa vibrar as suas fibras com conhecimento, com aprendizado, no que nas outras pessoas ainda está inerte isso. E ele é tocado no coração pela fé inabalável. É aquela pessoa que você vê que tem fé, é resignada, compreende, apreende os ensinamentos. Mas cabe aqui uma observação, assim como eu fiz lá com o materialismo, com essa questão do espírita verdadeiro, que o espírita verdadeiro não é o espírita perfeito, gente. Então, aqui ainda é uma pessoa com suas vicissitudes, com as suas dificuldades, só que ela está num grau superior de aprimoramento, de adiantamento moral. Ela subiu aqueles degrauzinhos já uns 10 degraus aí. Mas ela ainda não é perfeita, ainda não é um espírito perfeito, ela é uma pessoa em aprendizado, né? Porque até que a gente sabe que reencarnou no planeta Terra, gente, provas e expiações, a gente ainda tem que passar pelas nossas dificuldades, a gente ainda tem muito a aprender. Então, o espírita verdadeiro não é perfeito, não é aquela pessoa perfeita. Então, você ainda vai ver dificuldades de comportamento, mas que ela busca melhorar, que ela compreende que ela precisa melhorar, porque ela já está num grau de adiantamento moral mais do que aquele espírita imperfeito. Então, é aquela pessoa que agrega, né, o aprendizado com a prática da moral evangélica, com tudo isso. Então, vamos dar um exemplo lá das nossas casas, né? É aquele que, vamos dizer assim, né? Tentar simplificar, se for possível. Somos nós, vamos lá, somos nós, que estudamos o estudo e vamos fervorosos trabalhar nos feirões que a casa oferece. Olha, gente, a oportunidade aí da prática é essa, a gente tem que aproveitar sempre, por isso tem que agradecer ao João a todo o trabalho, né, de preparação para que a gente possa ter a oportunidade de praticar a nossa moral evangélica, né, de trabalhar pelo outro como voluntário. É isso. E aqui eu quero destacar uma frase que a gente tem lá no Evangelho, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar suas más inclinações. Então, aqui está falando, ele não está perfeito ainda, né? O espírita verdadeiro, ele emprega um esforço para domar as suas más inclinações. Então, eu só fortaleci isso aqui para a gente não sair com um conceito errado, né? De que o espírita verdadeiro é o perfeito. Não é ainda, né? Ele está na sua fase de aprendizado, só que ele já está num estágio mais avançado do seu adiantamento moral. Bom, ainda no Evangelho, Kardec nos traz informações sobre essa parábola tão bonita, né? Que é a parábola do semeador. Lá no Evangelho, ela está na forma integral, eu não trouxe aqui, porque nosso objetivo não é esse, né? Mas a gente vai trazer pontos chaves dessa parábola para o nosso estudo de hoje. Então, a parábola, ela exprime as diferentes maneiras que os ensinos do Evangelho podem ser utilizados, tá? Aqui está um erro, podem ser utilizados, depois eu conserto. Ainda hoje, para algumas pessoas, essa parábola, como outras, não passa de uma letra morta, como as sementes que caem nas pedras. Então, dentro da parábola, a gente vai encontrar aplicações nas diferentes categorias de espíritas que a gente possa encontrar. Então, vamos lá. Na semeadura, a gente encontra as sementes que só vêm no Espiritismo
apenas fatos curiosos. Então, é aquela semente que caiu na pedra, né? Que não vai germinar, poucas serão germinadas. Na parábola, a gente encontra aquelas sementes que se preocupam apenas com as comunicações que satisfazem a sua imaginação. Então, ela não está preocupada com o teor da mensagem, com a informação que vem ali. Ela quer aquilo que satisfaz a sua imaginação, aquela curiosidade que eu falei, né? De quem é essa mensagem? Quem pode ter sido? Se o Espírito não assinou, né? Essas situações que a gente vê no nosso dia a dia nas casas. A parábola nos mostra as sementes que se conservam frias e indiferentes, mesmo após ouvirem as comunicações. Então, a gente tem, às vezes, aquela mensagem tão bonita, tão esclarecedora, com um cunho de moral, né, tão elevado, e essas sementinhas, elas ficam indiferentes a isso. Na parábola, a gente tem as sementes que reconhecem os bons conselhos, até admitem esses bons conselhos, mas para serem aplicados a outros. E isso a gente vê muito, né? E quem nunca fez, né? Tá numa palestra e pensa, essa palestra era para fulano, ele tinha que estar aqui para ouvir, né? Essa sementinha aí, que na verdade a mensagem é para a gente também, né? Não para o outro, né? Que pena que o outro não estava perto, mas a mensagem é para a gente, né? E na parábola também tem as sementes que vão utilizar as instruções das comunicações como uma semente boa que dará frutos para a sua vida. Então, essa sementinha aqui é aquela que vai germinar no nosso coração, que vai criar frutos para a gente, que vai nos ajudar nessa busca de melhoramento. É a semente, é o semeador, né? É a palavra do Cristo dentro da nossa vida. É a oportunidade que a gente tem do aprendizado coerente, concreto, né? Que nos ajuda a melhorarmos como seres humanos, como espíritos em progressão. Bom, agora nós vamos entrar no livro O Obras Póstumas, né? Como eu disse, o Obras Póstumas ele não faz parte do Pentateuco, mas é um livro de extrema importância para a gente compreender tudo que Kardec passou durante o processo de codificação, os seus textos, né? Como adendos de informações que ele ia colhendo. O livro foi publicado após o desencarne de Kardec, né? Os textos foram compilados pela esposa dele, um amigo. E para quem, né, na época do início aí da pandemia, quando o livro foi indicado pelo João para que os estudantes, né, os grupos estudassem esse livro, ele é muito interessante. Eu já estou quase no finalzinho, onde tem as mensagens, né, de Kardec, que ele recebeu do Espírito de Verdade, os seus momentos de dúvida, os seus momentos de reflexão como um filósofo, como um pensador. Então, assim, é bem interessante o livro, cabe bastante a leitura. Durante o livro, aí, né, esse nosso estudo sistematizado, a gente pega algumas coisas do Obras Póstumas, mas a leitura dele, por completo, é bem instrutiva. E aqui, esse slide, eu trouxe, ele não é da codificação, né? Eu trouxe aqui como uma fotografia, para a gente entender esse cenário de Kardec nesse momento. E nesse momento aqui é um momento histórico que Kardec está inserido quando ele está fazendo a codificação. E ele, como ele está falando sobre as artes, vai falar sobre a música, eu acho que é pertinente a gente trazer essa fotografia para a gente se situar nesse cenário do codificador. Então, a gente está aqui no contexto histórico do século XIX. Gente, vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Porque apareceu uma mensagem aqui para mim que estava com problema. Não, então estou conseguindo ver, né? Então, o contexto histórico de Kardec é no século XIX. Opa, deixa eu voltar. Então, vamos nos situar. Século XIX é um século que presenciou o fim, um turbilhão, né, histórico, do fim de monarquias e surgimento de democracias. Então, é um século que fervilha na questão política, na questão econômica,
esse momento, né, que Kardec está vivendo, vamos colocar Kardec num país, na França, né, ele não tem esse momento hoje que a gente tem da globalização, de saber tudo o que está acontecendo, ele tem esse cenário restrito dentro do local onde ele vivia, que é a França. Enquanto isso, né, enquanto fervilhava essa questão política, social, né, nesses movimentos, no mundo artístico, surgiam novos movimentos. Então, antes, na história da arte, a informação que se tinha é que cada estilo e fase artística, antes do século XIX, elas duravam quase um século. Então, aquela expressão artística, ela durava quase um século, ficava aquela mesma expressão. Já no século XIX, muito por causa dessa movimentação, é o século que nas artes se chama de ismos, né? Ismos é aquela questão do terremoto, né? E esses ismos do século XIX foram, por exemplo, nas artes, o neoclassicismo, as expressões artísticas, né, que são assim classificadas, o romantismo, o realismo, o impressionismo, o expressionismo, o art nouveau e o simbolismo. Então, meus caros, isso aqui é para nosso conhecimento, para a gente entender esse cenário. E aqui eu trouxe algumas pinturas, né, algumas artes da época, de artistas como Eugène Delacroix, os quadros de Monet, Gustave Courbet, Jacques-Louis David. E vamos observar aqui, nessas pinturas, o quanto de detalhe tem, né? Até, por exemplo, nessa de Napoleão, um detalhe anatômico, perfeito, parece uma foto, né? Então, isso que se retratava na época. Há muitas pinturas dos momentos de batalha, das revoluções. Então, se vocês buscarem aí, né, no Google, vocês vão ver essas pinturas dessa época, que refletiam muito o quê, pessoal? O materialismo, né? Essa exacerbação. Aqui, né, na questão do Napoleão, a questão do poder, né, da elevação dessa aristocracia de poder, essas questões anatômicas, por exemplo, do cavalo, o Monet com seus quadros, né, com essa que mostrava alguns uma certa perturbação do artista. Enfim, eu não sou crítica de arte, gosto de algumas coisas, outras coisas eu não entendo, mas trouxe isso aqui para a gente poder nivelar aqui nosso conhecimento para que a gente possa seguir aí para as colocações de Kardec sobre as artes, a música e a questão da sociedade nesse envolvimento, nesse início, nesse estágio da geral, né? E por que é tão ligado ao materialismo, que, como nós vimos, é a chaga da sociedade e é o que nos atrapalha no nosso progresso. Bom, segundo Kardec, sobre as artes, ele diz o seguinte, né? A decadência das artes resultou da inevitável concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais, demonstrando a ausência de fé e da espiritualidade do ser. Assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, segundo Kardec, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Kardec diz que na arte espírita nós veremos cenas cheias de inspiração, como a representação de uma mãe ao lado da filha querida em sua forma radiosa, etérea. A vítima a perdoar o seu algoz. A perturbação do espírito que retorna à vida espiritual. Então, segundo Kardec, e aí vamos falar lá do começo, né? A gente situou lá naquela nossa fotografia. Ele tinha a arte da sua época, aquilo que a gente mostrou ali, né? A elevação, né, do poder, as artes sendo retratadas, quadros de guerra, essas anatomias, né, perfeitas, mostrando essa questão do materialismo. E, para a opinião de Kardec, essa expressão artística do seu momento concentrou muito o pensamento nas coisas materiais, e realmente, né, tem quadros que são a sociedade em lanches, em cafés, esse dia a dia, né? E demonstrou para Kardec a ausência da fé, da espiritualidade do ser
sendo demonstrada nas artes. E aí ele diz que, assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, a arte espírita vai complementar essa transformação. E ele vê na ideia, na concepção de Kardec... Oi, tem alguém vendo televisão aí? Pode desligar o microfone, gente? Obrigada. E aí Kardec vê que a arte espírita iria retratar cenas mais inspiradoras, com informações mais voltadas para a espiritualidade. E aí ele imagina as cenas retratadas, né? Essa questão da filha ao lado da mãe, já desencarnada, a vítima perdoando seu algoz. Era essa a ideia de Kardec que a arte espírita iria representar. E aí o espiritismo, para Kardec, abre a arte um caminho inteiramente novo. Claro, uma coisa que não era retratada na época. Imenso e ainda inexplorado. E, na minha opinião, aqui, né, na minha observação, não na minha opinião, eu acredito que ainda está pouco explorado essa questão da arte espírita. Bom, mas o artista, segundo Kardec, quando for representar a sua arte, vai deixar de lado, né, a arte espírita vai deixar de lado as preocupações de ordem material, de ordem efêmera, né, dessa questão que agora me fugiu a palavra, que é transitória, né? Esse material que é transitório, que a gente sabe que isso não fica, né? Que a questão da vida futura é outra, né? Não está ligada a esse materialismo. E vai mostrar um estado da vida futura e eterna da alma. Essa concepção que Kardec faz, nesse momento dele, sobre a arte espírita, que ela iria retratar mais situações, quadros ligados à espiritualidade e que o espiritismo iria abrir um leque, um caminho inteiramente novo para a arte espírita, que na época estava inexplorado para Kardec e que iria retratar situações menos ligadas, menos preocupadas com a questão material, com a questão do material. Então, é aí, por que esse item está dentro do progresso que o espiritismo oferece, né? Por isso, porque a arte também, na época de Kardec, estava ligada ao materialismo, né? Tinha essas questões. E, para Kardec, a arte espírita tinha outro nuance e iria trazer novas oportunidades. E também, a gente sabe que a arte é a expressão do ser humano, né? É seu sentimento ali. E isso contribui também para o progresso, porque um artista com uma demonstração de uma elevação mais espiritual, com cenas menos ligadas ao material, ele está seguindo no seu progresso, né? Eu trouxe aqui algumas gravuras, né, que eu encontrei na internet. Uma tem aqui o nome do artista, que é uma tela de Patrícia Moreira, que é essa de baixo, que é Perante ao Infinito, que vocês vejam que já tem bastante diferente dos quadros do século XIX, é considerada aqui no site que eu tirei como uma arte espírita. Essa outra gravura aqui, né, que mostra como se fossem o espírito, o perispírito, nessa questão aqui de mais leveza, né, de música, também eu tirei de um site que dá a informação de que está ligado à arte espírita. Porque, assim, a gente, por exemplo, a gente vê muito nos feirões, né, os quadros que são expressões de pinturas mediúnicas, né, alguns de artistas desencarnados. Mas a arte espírita em si, essa retratação aqui, essa de quadros, né, que Kardec menciona, desses momentos de inspiração mais ligados à questão espiritual, eu acredito que ainda está num desenvolvimento e que a gente vai conhecer muito mais coisa aí, porque a gente está seguindo nessa questão do progresso, né, da moral nosso, né, como espíritas, como aprendizes da doutrina. Bom, o outro item é música espírita. É muito bonito também esse texto, cabe à leitura. São duas comunicações do mesmo espírito do Rossini, e vale muito ler, gente. É muito bonito. Ele fala, tem um dos textos, né, nesse aqui que eu trouxe. Eu não coloquei isso porque a gente entraria em outros assuntos e poderia sair um pouco do foco.
mas Rossini dá uma descrição belíssima sobre a harmonia. É muito interessante, leiam, não percam a oportunidade. E aí, Rossini é interpelado para falar sobre essa questão da música espírita. E na primeira comunicação, ele diz mesmo que ele não se sente preparado para falar sobre a música espírita, que ele voltaria, que ele, não com essas palavras, que ele precisaria estudar mais, não com essas palavras tão simples que eu estou colocando, ele precisaria estudar mais para vir novamente dar a mensagem sobre a música espírita. E a segunda comunicação dele é sobre a música espírita, sobre dar essa informação, e aí quando ele fala da harmonia, dessa questão da sutileza, né, da harmonia, o que é harmonia realmente, e é belíssimo. Rossini, né, quem foi esse homem aqui na Terra, né, esse espírito que dá essa comunicação? O Rossini, ele foi um compositor erudito italiano, ele compôs 31 óperas, além de músicas sacras e músicas de câmara. As obras mais conhecidas dele são O Barbeiro de Sevilha, A Cinderela, Guilherme Tell e além da ópera Otelo. Então, assim, compositor pelos exemplos aqui, quem conhece, né, de músicas de obras muito famosas, né, e executadas muitas até hoje, né, nas óperas aí dos vários locais. O Barbeiro de Sevilha, eu falo sempre que, tipo, às vezes a gente fala, música clássica, erudita, calma, nem sempre, né, o Barbeiro de Sevilha é uma, e ele não relata situações de calmaria e harmonia espiritual, pelo contrário, né, quando você ouve, pelo menos quando eu ouço, você sente aquele turbilhão que às vezes é de incomodar. Então, nem sempre a música clássica tem que ser vista assim, né? E aí, Rossini diz o seguinte sobre a música espírita. Ele diz que o espiritismo, com o moralizar os homens, exercerá grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que espalharão suas virtudes ao fazerem ouvidas suas composições. Os ouvintes que o espiritismo dispuser a receber, facilmente a harmonia gozarão, ouvindo a música séria, de verdadeiro encanto. Desprezarão a música frívola e licenciosa, que seduz as massas, quando o grotesco e o obsceno forem varridos pelo belo e pelo bem. Desaparecerão os compositores daquela ordem, pois, sem ouvintes, nada ganharão, e é para ganhar que eles se emporcarem. Então, Rossini é bem direto aqui nesse trecho que eu destaquei. Ele diz, né, que qual é a contribuição do espiritismo para a música? Que o espiritismo, com a função de moralizar os homens, ele vai exercer uma grande influência sobre a música, porque a gente já falou, as artes refletem os momentos da sociedade. Então, moralizado, a produção musical, segundo o raciocínio de Rossini, tenderia a melhorar. E aí a produzir o que ele chama aqui de compositores virtuosos, que vão espalhar as suas virtudes quando forem ouvidas as suas composições. E aí é aquilo que eu falo, que o espiritismo não nos proíbe de nada. Por quê? Os ouvintes espíritas, né, os ouvintes que o espiritismo dispuser a receber, que é o que o Rossini está dizendo aqui, vão facilmente ouvir aquela música séria, aquela música harmoniosa, com um canto verdadeiro, e aí, consequentemente, quando o seu ouvido ouve música boa, você tende a desprezar a música frívola, que ele está dizendo aqui, a música licenciosa, aquela música que seduz as massas. E aí, quando essa música grotesca, essas músicas muitas vezes obscenas, forem varridas pela música bela, pelo bem das músicas em harmonia, vão desaparecer esses compositores, porque eles não vão ter mais ouvintes. E aí ele diz que porque eles precisam de ouvintes e para ganhar, né, o pão de cada dia, vamos dizer assim, eles se emporcaram, eles vendem essas músicas. E isso a gente tem hoje, né, gente, no nosso dia a dia. E aí o que eu falo, a gente não tem proibição. Você está proibido de ouvir as músicas que não são espíritas. Não. Pelo contrário, isso vai vir de novo, essa mudança dentro de nós. Então, quando a gente
E a música espírita, ela tem expressão grande, né, no nosso meio, artistas aí de conhecimento de todos, talvez não estão, né, nas grandes rádios, mas eles se fazem conhecer no meio espírita. E aí, quando a gente ouve uma música com esse teor mais de elevação moral, evangélico, que muitas vezes nos acalma, são músicas que têm harmonias, né, que têm essa concatenação da música com a letra, isso faz com que nós, ouvindo o que é bom, o que é melhor, vamos deixar progressivamente de ouvir as outras músicas. Essas músicas frívolas, essas músicas licenciosas, isso já não vai mais te interessar. Se ainda interessa hoje, é porque você ainda está nesse processo seu de desenvolvimento, de ouvir, de buscar ouvir coisas melhores. Isso vai mudar a partir de você. Não é ninguém obrigar a você a ouvir sua música espírita. Isso tem que você querer. Essa mudança vem de dentro de você. E é claro, se você vai ouvir uma música mais agradável, que vai te harmonizar, que vai sintonizar você naquele momento necessário, claro que quando você for ouvir outra música, ela já não vai soar da mesma maneira para você. Ela já vai estar num tom diferente, já não vai te agradar. É isso que ele está falando aqui, que isso, e de novo, né, que esse desenvolvimento ele é gradual, ele é progressivo. E se você deixar, né, de novo lá no começo, deixar de ouvir aquela música, já é um ponto ganho aí, né? Já é um processo de aprendizado aí se iniciando. Bom, agora entrando na questão da sociedade, né, dos movimentos aí, das aristocracias, que Kardec também coloca lá para a gente no Obras Póstumas, a gente tem aqui essa informação sobre a aristocracia, né? Aqui, qual é o significado da palavra aristocracia? A palavra vem do grego, onde aristos significa o melhor e kratos, que é poder. Então, seria o poder dos melhores, na tradução aí ao pé da letra. E aí, Kardec traz nesse texto também, de novo, gente, estou sendo repetitiva, mas é outro texto muito bom para ler. Ele discorre aqui, traz para a gente uma sequência de desenvolvimento, de aparecimento, desenvolvimento e fim de aristocracias que a gente vê ao longo da história da humanidade. Ele fala que primeiro começa aquela aristocracia patriarcal, né, onde o poder estava centrado na mão de homens mais anciões, comandantes de família, e em determinado momento essa aristocracia se desenvolve para uma aristocracia militar, que era ponto-chave, a força bruta mantinha essa dominação através da força bruta, e aí esse desenvolvimento vai chegando numa aristocracia do dinheiro, onde o poder estava na mão daqueles que tinham mais dinheiro, né? Aí começa aquela separação entre classes, que a gente vai vendo aí ao longo da história da humanidade. Depois ele mostra para a gente o surgimento, o desenvolvimento da aristocracia da inteligência, onde o poder já não estava mais centrado no dinheiro, mas sim naquele que tinha mais inteligência, que tinha mais perspicácia para dominar. E aí essa questão não estava só ligada à estratificação da sociedade, ele vai, no final, trazendo o que é o nosso ponto aqui, que a gente vai falar, que é da aristocracia intelecto-moral, que é essa que seria mais próxima desse desenvolvimento de progressão da humanidade. Então, nas palavras de Kardec sobre a aristocracia, ele proporciona esse ensaio bonito, esse texto que eu falei para vocês, sobre essa evolução, que eu falei aqui bem rapidinho, para a gente não sair muito aqui, e ele fala dessa evolução das aristocracias ao longo dos tempos, como que elas surgiram, como que elas se desenvolveram, como que elas vão terminando, até o ponto que, para Kardec, vai existir, vai surgir, vai se solidificar essa aristocracia intelecto-moral. E para Kardec, para o nosso entendimento, essa aristocracia, esse poder intelecto-moral, ele vai chegar, ele vai se concretizar a partir do momento desse
progresso da humanidade, dessa virada de chave, né, para a moralização. Mas a nossa atenção nesse item, ele vai ficar mais nas conclusões finais de Kardec nesse texto. Ele diz o seguinte, que o Espiritismo mostra que as provas da vida atual são a consequência lógica e racional dos atos praticados nas existências anteriores. E o Espiritismo mostra que cada um é artífice voluntário da sua própria felicidade, e que a popularização do Espiritismo dará como resultado uma elevação sensível do nível moral da atualidade. Então, fecha um pouquinho aqui do tudo que a gente falou. Ele diz que o Espiritismo mostra para a gente, através de uma questão racional e lógica nossa, que a nossa vida atual, tudo as provas, né, todas as consequências que a gente tem, todas as provas que a gente tem na nossa vida atual, são consequências de atos que a gente praticou nas nossas existências anteriores. Isso o Espiritismo nos abre essa informação, e que o Espiritismo também mostra aquilo que nós falamos lá no começo, que nós somos os operários da nossa mudança. Nós somos os operários para conquistar a nossa felicidade, para conquistar a nossa reforma íntima. E que, através da popularização, né, através dessa amplificação do alcance do Espiritismo, isso a gente terá como resultado uma elevação sensível do nível moral da atualidade da humanidade. Esse é o ponto que a gente vai ficar aqui, fixar nessa questão das aristocracias que Kardec traz para a gente. Então, uma coisa vai levar em consequência a outra, né? Então, a informação de que na nossa vida atual, o que a gente tem de prova é consequência do que a gente fez nas nossas vidas passadas, né, na nossa existência passada, lei de causas e efeitos, que o Espiritismo mostra que nós somos os operários dessa mudança que a gente precisa fazer, e que a partir do momento que o Espiritismo se popularizar, alcançar mais, né, pessoas, aquele início lá da gente, vai ocorrer, vai ser sensível a visualização desse melhoramento do nível moral da atualidade. E quase já caminhando para o final aqui, eu trouxe ainda essa informação, que é o que a gente fala da fé cega e da fé raciocinada. E a fé raciocinada é o que o Espiritismo nos coloca a praticar, correto? É a razão, né? É esse raciocinar, é essa reflexão que a gente precisa fazer, é esse não acreditar em tudo, né? Em qualquer mensagem, em qualquer comunicação. A gente precisa fazer essa análise. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a seguinte mensagem: em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, diz ele, não há fé inabalável, senão a que possa encarar face a face a razão. Em todas as épocas da humanidade, a fé necessita de base, e essa base consiste na inteligência perfeita daquilo em que se haja de crer. Para crer, não basta ver, e, sobretudo, preciso compreender. Então, é isso. A fé inabalável não é aquela, né, que coloca a gente face a face da razão, em qualquer época da nossa vida, né? A fé, ela necessita de base, e essa base está na inteligência, e que é aquela questão que Jesus disse, né, Santo Agostinho falou que não basta acreditar, que é preciso compreender. E é esse chamamento que a doutrina faz para a gente, que a gente precisa compreender, que a gente precisa exercitar a nossa fé, que a gente precisa ser operário da nossa mudança, que a partir dessa progressão, a gente alcance a outros. E que, outra vez, né, que está também aqui, que é através dos bons exemplos que a gente convence, não é só através da palavra. Né, e que o Espiritismo nos faz esse despertamento. E aí, consequentemente, com essa nossa mudança, o progresso será alcançado, né, e terá um alcance maior para essa contribuição que o Espiritismo dá para o progresso da humanidade. Lembrando, mais uma vez, lá do começo, que a chave está no fim do materialismo, né, nessa nossa
elevação, da nossa supervalorização da matéria. Bom, meus amigos, eu encerro por aqui. O próximo estudo é o item 8, que fala dos 3 aspectos do espiritismo e suas consequências. Eu acho que eu não passei muito do tempo, né? Acho que não. Bastante. Faltam 9 minutos para o término. Alguém tem pergunta ainda nesse breve tempo? Colocar no chat. Agradecemos a Alessandra pela síntese que ela fez. E agora vamos ver as perguntas que foram feitas, se foram feitas. Nós temos só 11 minutos para perguntas. Na realidade, temos 8. Tem uma pergunta aqui do Adriano. Os espíritas imperfeitos da época de Kardec são os espíritas verdadeiros de hoje? Se sim, podemos esperar que os espíritas imperfeitos de hoje serão os espíritas verdadeiros do próximo século? Então, pensando assim, devemos aumentar a nossa indulgência para as fraquezas alheias, porque também poderemos precisar de indulgência? Gostei muito. Olha, Adriano, na verdade, os espíritas imperfeitos e os verdadeiros, eles vão existir em qualquer época do espiritismo. Porque, como eu disse, isso é uma questão individual, né? É o momento de cada um. Em algum momento, aquele espírita imperfeito, se ele quiser realmente ser o operário da mudança dele, ele vai mudar. Ele vai alcançar esse degrau de progresso moral. Então, os espíritas imperfeitos não existiam só na época de Kardec, na época do início da codificação. Eles vão existir em qualquer momento. E vai depender de cada um, né? Essa mudança, essa virada de chave e aproveitar o que o espiritismo traz de conhecimento, de abrir os horizontes, de aprendizado. Só dele ser chamado de espírita já é uma grande coisa. Para ele ser chamado de espírita, ele tem que aceitar os 5 princípios básicos da doutrina. Agora, o processo de renovação espiritual é demorado, mas se ele não aceitar os 5 princípios, ele não pode ser chamado de espírita. Seja ele imperfeito, seja o que for, ele tem que aceitar os 5 princípios básicos. Tá bom? Ajudei? Sempre. Alessandro, você tem alguma pergunta? Vamos, então, nos preparar para o encerramento. Vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo por mais uma noite, mais uma segunda-feira de muito aprendizado com a palestra, com o nosso estudo sistematizado da doutrina online, nosso ESD, seguindo o guia para estudo da doutrina espírita. Jesus querido, despede-nos aqui, para que possamos nos dirigirmos às atividades que ainda temos, estudos, tudo aquilo que ainda nos espera nesta noite. E que esses ensinamentos que a codificação espírita nos traz possa ficar internalizado em nós como um grande patrimônio espiritual que nós estamos adquirindo nesta reencarnação. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.